Na minha cidade, quem manda sou eu. Essa frase foi dita pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá, do PT. Vou mostrar uma fala dele para vocês, uma fala muito polêmica. Eu quero ler nos comentários a opinião de vocês. Eu sei que vai agradar a muitas pessoas, mas sei também que vai desagradar a muitas. Não vou emitir minha opinião sobre isso, mas quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou mostrar aqui o vídeo, mas antes eu já peço que vocês compartilhem, que curtam para engajar, e quem puder e quiser apoiar o meu trabalho nesse período em que os meus canais estão passando por uma perseguição aqui dentro da plataforma, qualquer coisa aqui nessa chave vai ajudar e muito. Agora vamos lá para o Washington Quaquá. Na minha cidade, mando eu. Escuta aí. Então, não vou admitir controle armado de território com fuzil. Olha só o que ele vai dizer. Eu não sou daqueles que joga a responsabilidade, mesmo que não é minha, para os outros. Embora a responsabilidade da segurança não seja minha, seja do Estado, não vou permitir que aquele vagabundo do Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, aquele bandido, faz de roubar a casa das pessoas, roubou mais de 100 apartamentos das pessoas. Olha só. Quem fizer isso, o Estado de Direito vai agir. Escuta. Vai agir e vai agir com dureza. E vai pra vala. Eita. Porque vagabundo que porta fuzil e rouba a casa de gente pobre, o lugar dele é na vala. Então nós não vamos permitir que essa vagabundagem domine território em Maricá. Nós já estamos em contato com o BOP. O Coronel Veras tem feito um trabalho grande de inteligência. Nós vamos fechar as entradas das cidades, os portais já estão arquitetonicamente prontos. O governador Cláudio Castro tem sido sempre um parceiro nosso, não só liberou o maior PROEIS que o Estado tem em Maricá, nós vamos ampliar o PROEIS, nós vamos fechar as entradas e saídas da cidade com portais de segurança, câmeras inteligentes, inteligência artificial. Vai ficar ruim para a bandidagem de Maricá, vai ficar muito ruim para eles. Eles vão pra puta que o pariu, porque Maricá não vai não, tá aqui o pau vai comer. Olha, normalmente esse tipo de fala a gente costuma ouvir na boca dos políticos da extrema direita, mas não, dessa vez é de um político do PT. A gente sabe que quando os políticos da extrema direita falam, não tem efeito prático nenhum, porque claro, a maioria deles é tudo envolvido com a criminalidade, a gente sabe muito bem disso. Mas dessa vez saiu da boca de um político do PT. Eu sei que vai desagradar muita gente, sei que vai agradar a muita gente também. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, porque eu tenho muito interesse em saber. Compartilha esse vídeo para um amigo e para uma amiga. Se não está me seguindo, clica no sinal de mais e me siga. E se gosta do meu conteúdo e quiser apoiar qualquer coisa aqui nessa chave. Tamo junto. Quem perdoa é Deus, meu amor. Olha, pois a chacota do dia foi o tal convite fake. Claudinha do céu, estou chocada em Cristo. Virou piada nacional e internacional. Eu fico imaginando os americanos ouvindo essas presepadas brasileiras, achando que todo mundo bate menos a biela aqui no Brasil, né? Porque vamos combinar, puta que pariu. Os caras são deputados, ex-presidente, fazendo esse tipo de presepada. Ai, não aguento não, Cláudia. Mas dos mesmos criadores bolsonaristas, biruleibes, nós temos ela, a Camila Ferraz Barros. Quem aí se lembra da Cacá? Menina, vou refrescar a tua memória. Camilinha foi aquela que chamou uma funcionária da Petz de baixa petista. Ai, como se isso fosse uma ofensa, né, querida? E preta. É para tentar rebaixar a funcionária que viralizou na internet, e aí a mocinha perdeu o emprego dela. Quis dar uma carteirada de juíza, ameaçou a funcionária da Petz, foi para cima da mulher e tentou de todas as maneiras colocar a menina abaixo de zero, né? Mas acontece que o tiro saiu pela culatra, né, bebê? Descobriram que a enfermeira, a Cacá, ela é enfermeira do Mater Dei, e foi logo dispensada, que era a primeira coisa a ser feita mesmo. Esse tipo de gente não pode se criar. Agora, tem uma pessoa aí, um seguidor, que me mandou o perfil do maridão, né, que diz que é copiloto de alguma empresa. Mas como eu não tenho certeza se esse perfil é dele mesmo ou não, não vou expor. Mas eu acredito que se Dona Cacá foi mandada embora, está pagando preço altíssimo pelo seu racismo, né? Aquele que estava ao lado dela vai ficar impune? Vai ficar todo mundo escondendo por debaixo do pano porque é homem?
Ah, não, né, Bia? A gente tem que fazer justiça. Vamos levantar o perfil desse cara aí, que eu tô doida pra saber quem ele é. Agora, vamos lá, gente. Eu vou aqui mostrar o vídeo da Cacá, do Quem Me Conhece Sabe. Não poderia faltar, não é verdade? E é claro, né, Croves, que você também poderia bem ajudar no compartilhamento, na curtida e também, se você puder, mandar qualquer contribuição para este canal. Meu amor, nós precisamos fortalecer a esquerda e precisamos desmascarar esses mentirosos da excremento-direita. Amém? Pessoal, boa noite. Eu resolvi mandar esse vídeo para vocês, para poder primeiro me explicar, né? E vocês têm pouco contato comigo e sabem que eu não sou uma pessoa racista, vim de baixo. E sempre tem dois lados da história, né? Eu perdi o controle na loja e depois de ter sido agredida fisicamente pela vendedora. Então a única coisa que tinha para não me agredir a vendedora era agredir com palavras e eu acabei exagerando. Então assim, me desculpa, né? Aqui é a cor negra. Eu só posso pedir desculpa a vocês, né? Eu tô aí sendo achincalhada. O Maternei tá sendo citado. Acredito que a empresa vai estar me desligando, mas eu faço questão de pedir desculpa a cada um de vocês. E vocês sabem minha essência e conhecem diariamente. E pior, né, Cláudia Cremosa? Típica cidadã de bem da tradicional família brasileira e cristã. Aposto que antes disso aí ela tinha feito uma oração. Ou bem você é cristão ou de direita. As duas coisas não dá. Babei. Tem um pelo de gato. Esse aqui é o nível das pessoas que acreditam na taxação do Pix. Agora vem essa merda desse governo, o país tá todo fudido. E eles vêm cobrar que o pobre coitado do ambulante fique informando a movimentação da porra da conta dele pra esse bando de ladrões, mensaleiros, corruptos, censuradores, abortistas, safados, amigos de ditadores. Vão a puta que eu pariu! Enfio e financeira no cu sujo da gorda fácida da tua puta mãe idêntica. Seus comunistas, filhos da puta, neonazistas! Vai pro caralho! Cuidado pra você não ficar assim. Que figura mais destrambelhada. Você reparou que não há racionalidade nas palavras? Só ódio. Teve uma parte que me deu até um nojinho. Esse cara foi candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Tu acredita? Mas perdeu, graças a Deus. Mas você não sabe da maior. Olha, essa figura tem cargo na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo e recebe quase 15 mil reais por mês de dinheiro público. Cadê o Ministério Público? Porque só nessa frase, só nesse tempo que ele falou, ele cometeu mais de 4 crimes. Isso é um absurdo, gente. Falando do ministro Paulo Guedes, que voltou a falar sobre CPMF. Sugeriu inclusive a taxação do Pix. Pois é, o Pix pode vir a ser taxado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que ele pretende voltar a discutir a taxação e inclui aí o Pix. Portanto, ele pretende fazer essa taxação dos movimentos via internet e como o Pix é algo virtual, deve ser incluso junto. Vamos ver aí, Joel. Mas ele já falou, só vai falar disso depois das eleições, porque os candidatos de oposição podem usar isso contra os aliados do governo e ele não quer esse tipo de coisa nas eleições. Pessoal, compartilhe esse vídeo porque a verdade apareceu. Quem iria taxar o Pix era o Bolsonaro e o Paulo Guedes após as eleições de 2022. O Lula salvou você de ser taxado pelo Pix. E agora você fica vendo aí esses bolsominions espalhando fake news, falando que o Lula quer taxar o Pix. Isso é mentira. Quem queria taxar, você acabou de ver aí, era ele, ó, o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Então tá aí, pessoal, espalhe a verdade. É isso aí, simples assim. Gadaiada, você sabe me dizer se o Príncipe das Trevas já achou o convite? Vai deixar. Ei, Gadaiada, não é aquele convite que ele pediu lá por e-mail não, viu? Aquilo ali não vale não. E se o Príncipe das Trevas tem um convite daquela forma, o Dudu também é?
Parece que eles se ofereceram para ir, nem convidado eles foram. Ei, gadaiada, de vergonha só me faça essa, viu? E estão dizendo aí que o Príncipe das Trevas queria ir pra lá, sabe pra quê? Pra fugir. Eu acho que ele tá com medo de Xandão, né? Bora ver o vídeo aí. Você viu a nova mentira do Bolsonaro? Ele disse que tinha sido convidado para a posse do Trump, mas na verdade o convite era um e-mail falso, desses que tu escreve e ele te retorna. E agora o Xandão mandou ele apresentar o convite oficial. Na verdade, o Bolsonaro queria fugir para os Estados Unidos e enganar todo o povo porque ele tem medo de ser preso. Aliás, ele será preso porque jamais nós permitiremos que ele não cumpra a cadeia aqui no Brasil. É sem anistia, tamo junto, Xandão. Eita, gadaiada, que falta tá fazendo Mauro Cid, viu? Dessa vez o serviço não foi bem feito, não. Só quem sabia fazer direitinho era o Mauro Cid. Tá fazendo falta. Beijinho no chifre. E lá vamos nós, mais uma vez, falar sobre a taxação do Pix. Eu tenho percebido que ainda existem dois tipos de dúvidas circulando por aí. A primeira delas é a seguinte: será cobrado imposto de renda em vendas únicas acima de 5 mil reais? Por exemplo, vendi uma moto no valor de 10 mil reais no Pix. Já que a Receita Federal vai ficar sabendo dessa transação, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre ela? Não, não vai. E por que não vai? Porque isso não é uma fonte de renda, isso é só uma venda. E a Receita Federal vai saber distinguir isso justamente por conta da fiscalização. Ela vai fazer o cruzamento dos dados assim como já acontece com todas as outras transações, e vai perceber que aquele dinheiro que você recebeu no Pix não é uma fonte de renda, porque ele não acontece todo mês. Sem contar, como normalmente o veículo se deprecia com o tempo, provavelmente a venda será por um valor abaixo do que pagou. Então, como não há ganho capital, não há cobrança de imposto. No entanto, se houver ganho de capital, o que normalmente ocorre apenas com carros antigos, de colecionadores, a Receita pode cobrar imposto sobre a venda apenas se o carro for vendido por mais de 35 mil reais, valor limite para isenção de imposto. O exemplo é sobre automóvel, mas ele vale para qualquer coisa, tá? Um móvel, por exemplo. Se você tá só vendendo um sofá, você não vai pagar imposto de renda. Agora, se ele for uma antiguidade e custar 50 mil, aí você paga. A outra dúvida é a seguinte: um trabalhador autônomo que todo mês movimenta mais de 5 mil reais, vai pagar imposto? Depende. Vamos supor que o motorista de Uber movimente 10 mil reais por mês, mas por conta de seus gastos com gasolina e manutenção, ele fica apenas com 5. Ele vai ser taxado? Vai, porque a renda mensal dele é superior à faixa de isenção de R$ 2.800. E isso também já acontece desde sempre. Não é por causa da fiscalização do Pix que ele vai passar a pagar. Agora, se um revendedor de móveis que também movimenta 10 mil reais por mês, mas por conta dos gastos comprando e restaurando os móveis para serem revendidos, ele termine só com 2, ele vai ser taxado? Não. Porque com a fiscalização da Receita Federal, ela saberá que existe um fluxo de entrada e saída que resulta numa renda de 2 mil e não de 10. Você assistiu Ainda Estou Aqui, o filme da Fernanda Torres? Se você assistiu, ouça esse depoimento aqui da Dilma Rousseff quando ela abriu a Comissão da Verdade. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica. Pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. Disse que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo Entende agora porque é tão importante bater no filme e bater na Fernanda Torres? O mínimo que tinha que ser era 30 mil. Esses são ricos. O resto trabalha para comer, para ter um lazer, para ter seu carro, sua casa própria. 5 mil mal dá para comer e pagar as contas. Eu acho que vocês não entendem bem, né? Assim, enfim, deixa eu te explicar. O cara que quer sonegar imposto, ele não vai fazer um Pix de 30 mil, né?
Vai fazer vários pequenos, justamente para não levantar suspeita. Por isso o governo vai fiscalizar a partir de 5 mil. Que aí o cara faz um Pix de 2, de 3, faz um Pix de 4. Quando vê, movimentou 200 mil, declarando que ele ganha 50. É isso que o governo quer pegar. Ele não quer pegar as pessoas que mal ganham 5 mil para comer e viver. Não está interessado em cobrar um imposto de 100 reais. Você imagina o trabalho que dá cruzar esse tanto de dado para você se preocupar com alguém que está sonegando 100 conto. Não vale o trabalho da Receita. Mas você pegar alguém que está sonegando 100 mil, 200 mil, porque ela é esperta e faz um monte de Pix pequenininho, de 4 mil, de 3 mil, para não cair na malha, para ninguém perceber, aí faz diferença. Entendeu, amor? Ei, eu vou discutir com o Bolsonaro o quê? Essa conversa do Pix, que o cara tá pegando no pé toda hora, e o Pix? E a taxação do Pix? Mais uma mentira. A extrema-direita, aquela outra história do kit, na época de Bolsonaro disputando contra Haddad, colou. Porque o povo não ia buscar a verdade, o povo não estava tão acostumado com a internet, com as mentiras que é as redes sociais. Agora, depois disso, não cola mais. Eu não vou perder meu tempo discutindo com o que não tem discussão. O que o governo federal tentou fazer no Brasil foi pedir às operadoras que mandasse todos os dados, que já mandava antes, mas para os bancos. E agora eles envolveram os bancos digitais. Porque o que acontece? A coisa mais simples do mundo é você abrir um banco digital, uma conta no banco digital. E esses dados não chegavam no governo. Mas de taxação é mentira, mas como explicar que já se espalhou 15, 20 dias espalhada? Não, essa mentira tem 3, 4 dias, mas pegado, 24 horas de mentira. Parabéns aí o pessoal da moderação do TikTok. Dependendo da palavra que você escreva, você é cortado na hora. Às vezes você fala uma palavra, já era. Galera não pode nem falar daquele site lá que chamam hoje em dia de azulzinho ou outro laranjinha. Se falar o nome do site, já era. E aí a pessoa vai criando mecanismos para burlar o negócio. Esse daí, por exemplo, um site abertamente racista, fascista, tem até o tal do copo de leite, se você não entende a referência, ela é cretina demais. Você faz as denúncias, o conteúdo dos caras é abertamente racista. Mas pro TikTok tá tudo bem. O pior é que depois que apareceu o primeiro racista, fascista aí, o Sul é meu país e outras porcarias desse tipo, já era, agora aparece um monte, meu irmão. Olha, é muito ruim viver esse momento histórico aí do fascismo, nazismo 2.0, cara. Que parada bizarra. A minha geração na escola ficava assim, como que na Alemanha deixaram isso acontecer? Agora a gente tá vendo. Você é um daqueles que acha que Bolsonaro, os militares e financiadores do golpe sairão impunes da tentativa de golpe de 8 de janeiro? Então assista esse vídeo e veja se você mudou de ideia. É muito esperançoso. Alexandre de Moraes e Lula deram recados pesados para os donos das Big Techs. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. Porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo.
seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro. O Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Anistia! 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 Bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já correu. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério, e não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Depois tivemos as eleições, tivemos a tentativa de bloqueios para impedir que determinados eleitores pudessem votar em várias regiões do Nordeste, ou seja, a utilização da máquina do Estado, no caso a Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, todos se recordam, um dia após o segundo turno, no dia 31 de outubro, tivemos insuflado pelas redes sociais e por esses grupos extremistas e golpistas, tivemos manifestações de caminhões obstaculizando, obstruindo as rodovias, e a Polícia Rodoviária Federal novamente fazendo corpo mole. Houve a necessidade de determinação desse Supremo Tribunal Federal para que as polícias militares desobstruíssem. Isso um dia após o segundo turno. Ou seja, todo um desenrolar
todo é um cronograma golpista. Mas prosseguimos, tivemos no dia 12 de dezembro a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, com queima de ônibus, invasão à Polícia Federal, ou a tentativa de invasão à Polícia Federal. Tivemos a tentativa de explosão do aeroporto, às vésperas do Natal, tudo feito por, entre aspas, patriotas, senhoras, donas de casa, trabalhadores, como se não houvesse um desencadeamento golpista. E vem a posse, é um grande esquema de segurança, e com a posse, verdade é que todos nós achávamos que o golpismo, esse novo populismo digital extremista, tinha se dado por vencido. E nós erramos, porque não estava vencido e não está vencido. Não estava vencido, e no dia 8 de janeiro isso foi demonstrado. Foi demonstrado, e já há as ações penais contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, contra altas autoridades civis e militares, inúmeros depoimentos daqueles que foram condenados e daqueles que, à frente dos quartéis, isso é crime também, mais de 570 já confessaram e fizeram acordos de não persecução penal, dizendo que a ordem era aguardar as Forças Armadas serem convocadas na garantia da lei e da ordem, e aí, ao chegarem as Forças Armadas, eles iriam aderir, ou seja, os invasores iriam comemorar e convencer as Forças Armadas a aderir, e com isso seria dado o golpe. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam uma faixa no Congresso Nacional, intervenção militar já. Eu sou de uma região em que, habitualmente, uma criança que não morria de fome até os 5 anos de idade ia demorar para morrer. E eu escapei da morte até os 5 anos de idade. Depois, eu tive um câncer que eu achei que tinha chegado ao meu fim, porque eu já tive 3 irmãos que morreram de câncer. E eu sobrevivi do câncer. E estou aqui forte, impávido, colosso, sabe, para dirigir esse país. Depois, eu sobrevivi, junto com muitos companheiros aqui, 5 horas dentro de um avião, torcendo para o avião não cair, no aeroporto do México. Eu nunca tinha vivido essa experiência, nunca tinha vivido. Briguei com os pilotos, Joseli, briguei porque eu queria saber a informação. E eu, queria posar de qualquer jeito. Ele falava: presidente, nós não podemos posar, o tanque está muito cheio, não tem como a gente esvaziar o tanque, a gente tem que ficar sobrevoando com o motor só. E ficamos 5 horas e meia. Então eu escapei pela segunda vez. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, de um atentado de um bando, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando, se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, eles não queriam que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu devia para o Alckmin, eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou: não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro
E é importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé. Eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo e eu fui afastar para trás e o banquinho acabou. E eu não levitei. Caí e bati com a cabeça e eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole. Porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa. Limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então, se tem um brasileiro hoje que não tem sujeira na cabeça, sou eu. Eu espero que ele tenha jogado um monte de coisa boa na minha cabeça que eu possa utilizar para terminar a governança desse país. Hoje completam-se 2 anos dos ataques do Dia da Infâmia, como assim chamou a nossa sempre presidente e ministra Rosa Weber. Naquele 8 de janeiro, o extremismo e a intolerância atingiram seu ápice, quando uma turba insana invadiu as sedes dos 3 poderes em Brasília, incitada por ampla mobilização nas redes sociais. É preciso que tenhamos clareza sobre o que experimentamos naquele triste dia. Trata-se de episódio jamais visto que deixou marcas indeléveis na história brasileira. Laudos oficiais dão a exata dimensão da sordidez a que foram expostas nossas instituições, revelando dano material e imaterial expressivo causado pelos criminosos. Aproximadamente 4 milhões de reais no Congresso Nacional, 8 milhões de reais no Palácio do Planalto, 12 milhões de reais no Supremo Tribunal Federal, sem se referir aos danos imateriais decorrentes da destruição de obras de arte e objetos raros. As imagens da devastação, da truculência e da incivilidade amplamente difundidas pela imprensa provocam vergonha e indignação nos verdadeiros democratas. Tudo filmado pelos próprios criminosos, de certo convictos de que não seriam punidos. Mas é preciso que esses mesmos sentimentos sirvam de incentivo para que possamos refletir com a atenção necessária sobre as causas daquele dia de horror. Em minhas reflexões e manifestações públicas, não me canso de indagar. Afinal, quais fatores estruturais propiciaram um terreno fértil para o espraiamento do extremismo? Como foi possível que, diante dos nossos olhos, tudo aquilo fosse urdido e viesse à tona sem que tivéssemos nos dado conta da hediondez que nos espreitava? A cada dia que passa, estou mais convencido de que os fatos que ali se sucederam refletiam a reverberação de uma ideologia rasteira que inspirou uma tentativa de golpe surgida como uma reação violenta à vitória eleitoral do atual presidente da República. Essa reação decorre dos impulsos que já vinham sendo largamente disseminados na gestão anterior: o discurso do ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação, estratégias concebidas para a preservação do poder por um dado grupo. Fruto do sectarismo, o radicalismo político fez-se presente já nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização de redes sociais para a difusão do ódio, ataques pessoais e teorias conspiratórias. Com o encerramento das eleições e a instalação do governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial, como o discurso do grupo político que, ao assumir o poder, radicalizou o debate mediante a criminalização da oposição, o desprezo à alteridade e os ataques sistemáticos às instituições, com incontida virulência endereçada, como nós sabemos, sobretudo à Suprema Corte. Então, companheiros, eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande.
para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. E o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e o secretário nacional do Consumidor, Vadir Damus, foram os dois ao Palácio do Planalto após a ação dos vândalos golpistas. Eles mostraram os estragos na sede do Poder Executivo Federal, dentro do gabinete do GSI. Que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, se fingirem de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje. O nosso recado é: nós não vamos permitir que um grupo minoritário de terroristas criminosos que desprezam a democracia, que desprezam o Brasil, façam o que eles estão fazendo e com isso alcancem o objetivo que é paralisar o funcionamento das instituições. Nós já temos mandados de prisão expedidos e outros tantos serão solicitados pela Polícia Federal. Tem quase 1.500 pessoas presas e vamos chegar a quem financiou. Que nós queremos mostrar para um país que a democracia é muito mais forte, que as instituições, né, e a Constituição Federal não serão violadas. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Ditadura nunca mais, democracia sempre. Isso é tudo culpa desse escroto, desse porco que é o Bolsonaro. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. É uma aberração. Sabe o que eu fiquei sabendo nesse final de semana? De pessoas que se reuniram para rezar dentro da Igreja Católica para que a Fernanda Torres perdesse a premiação. Ao contar isso para um amigo evangélico, ele me disse: putz, aconteceu a mesma coisa, Fernanda, aconteceu comigo lá em Duartina. O pessoal andou numa igreja evangélica rezando para que ela perdesse. A religião se desvirtuou de uma tal maneira que as pessoas hoje não pedem pela saúde do próximo, não pedem coisas boas, elas querem prejudicar os outros por meio das orações. Olha aqui, isso se aproxima do que a gente conhecia como magia negra antigamente. As pessoas estão muito perdidas, elas fazem arminha dentro da igreja. Parem para pensar naquilo que Jesus ensinou e naquilo que Jesus fez pelas pessoas simples, pelas pessoas pobres. E analisem qual era o candidato que estava mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Era Lula ou Bolsonaro fazendo arminha? Se Jesus Cristo vivesse nos tempos de hoje, pode ter certeza que ele seria taxado de esquerdista. Porque a esquerda luta contra a desigualdade social, a favor das minorias, dos mais humildes, e era o que Jesus pregava. Ele ajudava os mais necessitados, os mais humildes. Aí o que a direita faz? Cria pauta moral, o tal do conservadorismo, né? Faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Porque a esquerda é isso aqui, ó, luta pela desigualdade. Luta pela igualdade social. E a direita não quer isso. Quem tá lá em cima quer que o pobre se p***. A verdade é essa. E Jesus pregava isso, uma maior igualdade social. E a gente tem que lutar por isso. Nós temos visto muitos escândalos de pastores, pedofilia, casos de traição com a mulher, assassinato, coisas arbitrárias, crimes hediondos cometidos por pastores. Você que vai à igreja, tome cuidado com essas pessoas. Gente, 83 pastores evangélicos foram presos em 2024 por abuso infantil, por estupro
de crianças. 83 pastores evangélicos. Teve pastor que disse que depois do estupro, após o estupro, pedia perdão a Deus. Teve pastor que disse que a culpa do estupro também é da criança, que ele estuprou por culpa da criança. Olha a que ponto nós chegamos, gente. Agora vocês entendem, né? Por que a bancada evangélica lá do Congresso queriam tanto passar a PL do estupro, né? Porque para eles é mais fácil culpar o inocente do que culpar o estuprador. 83 pastores evangélicos presos por estupro infantil, por abuso infantil em 2023. Abriram as porteiras do inferno. Quando a pessoa fala mais em dízimo do que em Deus, você já tem que desconfiar. Quando a pessoa apregoa coisas que Jesus não fez, se baseando até no Velho Testamento, comece a desconfiar dessa pessoa. Ela está querendo te manipular. É por isso que as pautas da extrema-direita, tão desumanas, foram incorporadas ao cabedal de conhecimento das igrejas. As igrejas incorporaram isso como sendo algo relacionado aos ensinamentos de Jesus. E não foi. Nós vimos até memes de Jesus com armas. As pessoas estão completamente perdidas. Elas estão falando em bombas, em cometer atos terroristas em nome da religião. Isso é tudo culpa desse escroto, desse porco que é o Bolsonaro. O Bolsonaro fez as pessoas se perderem, inclusive, da sua religação com Deus, das suas religiões. Bolsonaro distorceu todo o pensamento brasileiro. É incrível como um imbecil daquele consegue fazer as pessoas, e pessoas que têm, às vezes, um certo preparo, muitas vezes elas têm um certo preparo, e elas embarcam nessa conversa desse idiota. Sempre que eu, em algum vídeo, coloco alguma coisa pessoal minha, as pessoas comentam. Ah, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo. Foi quando eu falei da questão do meu padrinho, que Bolsonaro matou meu padrinho. E matou por quê? Porque meu padrinho acreditava no que ele falava e achava que tinha a proteção de já ter pego o Covid uma vez e que, eu acho que eu já peguei, então eu estou protegido, aquela imunidade de rebanho. Não é tudo isso, o pessoal está falando que é só uma gripe comum, algumas pessoas só que morrem. Quer dizer, ele foi acreditando que estava protegido pela cloroquina, então ele começou a abusar. Ele era taxista, ele morreu. Quem o matou? Foram as falas de Bolsonaro que mataram meu padrinho. Bolsonaro matou meu padrinho. Quando ele começa a questionar vacinas, quando ele começa a questionar crises climáticas, quando ele começa a questionar coisas que são inquestionáveis, que são comprovadas cientificamente, ele começa a embutir nas pessoas a ignorância obscurantista de nossos ancestrais, que não podiam pensar. Nós estamos agora num momento que a razão tem que prevalecer sobre crenças, que são crenças míticas, crenças que não têm sentido, que não encontram ressonância na realidade. Bolsonaro conseguiu catalisar um exército de pessoas com problemas mentais, pessoas que estavam amarguradas, pessoas que estavam revoltadas com muito ódio dentro de seus corações. Ele conseguiu arrebanhar pessoas desonestas, pessoas ruins mesmo. Ele conseguiu um exército de imbecis. E quando você começa a ver, poxa, todas as moscas comem merda, né? Então vamos comer merda. As pessoas começaram a olhar para esse fenômeno, e até aqueles que não são ruins, que não são pessoas más, que não são pessoas com índole questionável, começaram a seguir. Virou um modismo, uma coisa, só que agora é muito complicado para elas admitirem que estavam erradas. Algumas pessoas têm essa coragem, chegam, eu acho muito bonito. Mas tem outras que continuam persistindo, que continuam caindo nas mesmas fake news. As fake news são requentadas. Eu dei hoje uma vasculhada no TikTok. As fake news que estão rolando lá, sabe quais são? Que as igrejas vão sofrer agora, em 2025, um ataque do governo com uma nova lei. Eles estão requentando. Nunca aconteceu, nada aconteceu. Essa mamadeira de piroca que o pessoal vive engolindo.
Nunca aconteceu, eles requentam, é o banheiro unissex, e volta, e fica aquela circularidade. Bolsominion, você que já foi enganado tantas vezes, que está esperando os ETs chegarem, vocês já não perceberam que vocês estão numa bolha, uma bolha de mentiras? Saiam disso daí. As pessoas gostam. Outro dia eu falei para um cara aí, você está sendo enganado, assim, na boa, né? Confia em mim, você está sendo enganado. Não fica assistindo esses canais que você está assistindo na internet, que você está sendo manipulado. De vez em quando, sabe o que você faz? Dá uma olhadinha também no que a esquerda fala. Ó, aí falei, né? Dá uma olhadinha no Thiago dos Reis, lá, o que o canal fala. Tenta tirar, né, uma conclusão, mas assim, conhecendo todas as variantes factuais. Algumas são verdade, outras não são. Então procura se informar. Ele fez assim pra mim. Não, aqui. Thiago dos Reis, não. Eu pensei, meu Deus do céu, gosta de ser enganado. É trouxa. E o pior é que essa pessoa, ela vai ser feita de boba, inclusive no meio que ela vive, porque ela não tem condição de questionar a verdade, nem sobre a esposa, nem sobre os filhos, nem sobre ninguém, né? Teve um outro que até reclamou de uma pessoa que estava ali hospedada na casa dele e falou, esse cara aí só estuda. Mas assim, como se fosse uma coisa ruim. Que bom que ele só estuda. Olha como as coisas estão depois do Bolsonaro, ignorante, que não lê um livro, que diz que nos livros tem muitas palavras escritas. Olha como nós nos enfiamos numa ignorância coletiva e essas pessoas estão reinando. Elas acham que, nossa, elas estão com a razão e quem está estudando é um idiota. Eles acham. É demais, meu Deus do céu. É demais. A gente se esforça, vocês se esforçam, vocês estão procurando a verdade no canal, vocês estão procurando outros canais. Eu sei que quem frequenta o Thiago dos Reis aqui também frequenta outros canais de notícia. Olha só, a gente se esforça e aí vem uns estúpidos desses daí falando coisas desse tipo. Pessoal, se o pastor de vocês, ou amigo de vocês, ou o canal que vocês seguem mentiu uma vez, opa, abram o olho. Pode ser um engano. Mentiu de novo? Opa! Sérios indícios de que é um canal que deturpa a verdade. 3, 4... Sai disso! As coisas não aconteceram, sai desse canal. O pessoal tá te enganando, tá te fazendo de bobo. E eu sei que vocês aqui do canal são mais questionadores, porque muitas vezes vocês falam, pô, mas o Bolsonaro não foi preso. Não vai ser preso. Vai ser preso, nós garantimos para vocês. O problema é que se tornou um inquérito tão gigante, mas tão gigante, sabe, que o resumo dele tem quase 1000 páginas. Então tem muitas coisas para serem averiguadas. Vai demorar? Sim. Vai ser uma coisa demorada, pessoal. Mas vai acontecer. Estamos bem mais próximos. Esse pessoal que segue os extremistas de direita, que vive nessas bolhas bolsonaristas, eles não se questionam. Eles estão esperando 72 horas... há mais de 720 dias, vai dar 7.200 dias. Temos a impressão que eles não vão nunca verificar que estão sendo enganados. Eles não vão chegar à conclusão, estou sendo enganado, agora eu vou sair. Porque já deu tempo já. O tempo da ignorância tem limite, já passou. Esse limite já passou. Então vamos para cima, pessoal. Vamos acordar e vamos mostrar a verdade. Eu falei isso e agora eu vou passar uns vídeos para vocês das coisas que foram desmentidas essa semana pelo próprio governo. Eles puseram uma imagem de inteligência artificial do próprio Haddad, a boquinha nem corresponde à maneira dele falar, mas lá falando, né, ridicularizando, aí vai aquele idiota, aquele negacionista, que é médico, aquela porcaria, e publica essa fake news. Teve que o governo vir, desmentir. Foi rápido, o Lula também veio. Então eu vou mostrar alguns vídeos desmentindo todas essas coisas aí. Mas ó, pessoal, se vocês forem enganados e estão aqui assistindo esse vídeo, vejam bem, não sigam mais esses canais. Deletem da vida de vocês essas coisas. Não é possível a gente gostar... Você gosta de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. Alguém gosta de ser corno? Ninguém gosta de ser corno.
Então sai dessa. Tenha coragem, tenha força. Bolsominion, saia desse mundo que vocês estão vivendo, por favor. Comecem a olhar outros mundos. Por favor, é um favor a si mesmos, é um favor para a humanidade. Olha lá, Zuckerberg, aquele idiota lá também, ele quer que a mentira seja disseminada, ele ganha muito mais com a mentira. Dos mesmos criadores da mamadeira de pipoca, do kit gay, da perseguição aos cristãos e do fechamento das igrejas, vem aí a nova novela da Gadolândia. O Lula vai taxar seu Pix. Meus queridos, a novela O Lula vai taxar seu Pix começou agora em janeiro e segue com índice recorde de audiência. Tem até figuras ilustres como o senador Cleiton Azevedo, como o deputado Nicolas Ferreira, protagonizando papéis importantes nessa belíssima obra da dramaturgia bolsomínica. Essa obra é baseada em dados retirados da Terra plana e segue trazendo entretenimento e euforia aos verdadeiros patriotas. Então você já sabe, não perca, essa obra está disponível em todas as plataformas digitais. E você pensa que acabou? É claro que não. Em fevereiro estreia a nova novela Xandão, o Malvadão. Um forte abraço. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. E eu estou no meu gabinete. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma, quem falar que o governo vai taxar está mentindo, eu vou fazer o meu Pix para o Corinthians. Vamos lá. Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema da sua dívida. Eu estou junto com a torcida do Corinthians porque eu acredito no Pix, acredito no governo e nós vamos taxar. Já depois eu tenho meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil, o Pix é seu e o Pix é meu. Por isso eu confio. Eu vim aqui desmascarar os mentirosos. A extrema-direita está compartilhando por aí que o governo do Lula vai começar a taxar o Pix a partir de R$5.000. Não é isso, gente. O que vai ocorrer é que as instituições, os bancos, vão ter que começar a declarar aquilo que está ocorrendo nas transições. Ou seja, é um processo de transparência. Coisa que a família Bolsonaro não gosta, né? Porque não declaram nada, gostam de lavar dinheiro. E a banda, a partir de agora, vai começar a tocar diferente com o governo do presidente Lula. Então, meus amigos, não caiam em fake news. Inclusive, a própria Receita do governo do presidente Lula acabou de soltar uma nota desmentindo essa enxurrada de fake news que a extrema-direita está fazendo nas redes sociais. Compartilhem a verdade, é transparência, coisa que o bolsonarismo não conhece e não gosta. Vá, merda! Eu, se fosse você, também teria raiva de mim. Imagina, você fala bosta, você mente o tempo todo. Mas agora não sou eu que te envergonho, não sou eu quem te humilha. É você que se humilha sozinho. Aliás, vocês bolsonaristas sujos fazem isso com maestria. Vocês abrem a boca e se humilham porque vocês são burros, manipuláveis, bestializados, odiosos e sujos. Pelo amor de Deus, gente. Que vergonha! Eu nunca imaginei que pessoas que conviviam comigo fossem tão burras, bestializadas, otárias, incultas, detestáveis e desprezíveis. Nunca imaginei. E eu me surpreendo quando, em vez, eu me deparo com um colega que é tão burro, tão imbecil. Claro, eu sou de Santa Catarina, né, gente? Aí, pelo amor de Deus. Agora, acorda! Bolsobosta enganou vocês, seus otários. E você, amigo? Se assusta de vez em quando com quem e de que
parte do Brasil. Gente burra.